eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel. E eu falava, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? São pessoas que te amam, que te adoram, que te servem, que te honram e precisam ouvir a tua voz. E eu orando, eu dizia, Espírito Santo, ali estão os teus filhos, que todo eu, toda a carne, toda palavra humana caia por terra, que toda palavra que não provém do Senhor caia por terra no nome de Jesus. Então a gente começou a orar, nós pedimos, e eu falando com Deus, e o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre esse texto, e eu queria compartilhar com você, porque é a palavra de Deus, amém? Eu entendo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E a Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado, guarde essa palavra. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar, amém? Pai, fala aos nossos corações, Espírito Santo, ministra, porque nós entendemos que há uma necessidade, e pedimos que o Senhor fale em cada coração aqui. Há um plano poderoso teu para esta igreja, para este povo que o Senhor comprou e pagou um precioso sangue, com o teu precioso sangue. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu pensava a respeito deste texto, e a gente tem vivido algumas realidades, e eu quero que você entenda. Quando a dor se transforma num testemunho, quando a dor se transforma em um milagre, amém? Eu olho para essa mulher, e eu vejo que nos nossos dias a gente tem vivido isso, né, nas famílias, em tantos lugares. Muitas pessoas com dor, nós temos vivido ali naquela região, uma região muito carente, e eu tenho visto muita gente com dor, muita gente sofrendo, muita gente. Às vezes eu estou ali no supermercado, e a gente tem um conhecimento, né, porque eu moro há 50 anos ali, e a gente tem um conhecimento, e as pessoas nos têm, né, como uma referência. Pastor, eu queria que você orasse por isso, eu queria que você orasse por aquilo, e constantemente nós oramos por pessoas que sofrem, e que têm dores, e que sofrem dificuldades, e que têm problemas, e que têm coisas terríveis que o assombram, pessoas com depressão, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com amputação marcada, pessoas que estão realmente sofrendo e mandam fotografias para a gente. Pastor, eu queria que você estivesse orando. Quero dizer para você, tem que ter estômago para ver isso. E eu quero dizer para você que a dor, né, muitas pessoas não sentem dor, mas só quem já sentiu dor sabe o que é uma dor. E eu quero dizer para você, Deus falava no meu coração, muitas vezes, aí você entende que Deus é aquele que permite muitas vezes a dor, e aí às vezes as pessoas falam: pastor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esse momento? Alguns anos atrás, eu fui em um velório de um jovem, um casal, e eles perderam um bebê, coisa mais linda, um bebê lindo, perfeito, por conta de um erro médico, porque demorou
o procedimento, né, naquela de levar para dentro para fazer o parto ou não fazer, e a criança morre. E aí eu quero dizer para você, o que você vai dizer para um pai que está com um bebê dentro de um caixão, um bebê que foi esperado, um bebê que foi sonhado, e agora você vai lá ministrar, como pastor, tem a responsabilidade de ministrar um culto fúnebre. Olha, Deus está aqui nesse lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, a dor é algo terrível. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ali no cemitério com aquele casal, e eles, sem palavras, e eles só choravam, porque aquela criança, Yuri, era muito esperado. E aí eu quero dizer para você, esse casal foi realmente consolado, nós abraçamos e fizemos aquilo que a Bíblia diz. Chorar? Tem que chorar como que se choram, a dor estava ali. Eu disse para ele, falei, olha, eu não entendo e eu não posso dizer para você, eu sei que talvez a sua dor seja algo muito, muito grande, mas eu posso dizer uma coisa para você, porque Deus me autoriza a dizer que o mesmo Deus que permitiu essa dor, esse sofrimento, essa tristeza, essa angústia, é o mesmo Deus que vai te abençoar, é o mesmo Deus que vai abrir portas, e vai fazer, e vai abrir a madre da sua esposa, que você terá outros. E então ele, de cabeça baixa, chorando, e eu me lembro como se fosse hoje, e a gente sempre ali falando, mas o que eu quero dizer para você é que nós não temos autorização de explicar nada, mas temos autorização de Deus, de dizer, olha, essa dor, eu quero dizer para você, um dia ela vai se tornar um testemunho, amém? E eu quero dizer isso para você. Hoje, ele é um grande empresário da nossa empresa, e uma pessoa que realmente tem se destacado, tem crescido, e tem vivido coisas incríveis. Ele já tem o Heitor e já tem o Henrique, amém? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E ele está conosco há muitos anos já, e ele tem dito, pastor, eu me lembro aquele dia eu não tinha estômago nem para falar nada, eu estava muito triste, aquelas palavras foram boas, mas quero dizer para o pastor, hoje eu entendo que aquela dor, eu precisava passar por aquela situação, para o meu amadurecimento, para coisas que Deus tem para fazer, e que Deus tem feito na minha vida até hoje, amém? Eu quero dizer para você que quando eu olho para Ana, eu vejo a dor de uma mulher, que talvez você seja essa Ana hoje, talvez você seja essa mulher, que eu gosto de andar, amém, irmãos? Que a igreja é muito grande aqui, e eu quero que você entenda, e Ana estava ali com aquela amargura de espírito, e eu quero dizer uma coisa para você, você ser amargurado, você ter dor, é difícil. O problema não é ter dor, o problema é você ter alguém colocando o dedo na ferida todos os dias. O problema é muitas vezes você ter do teu lado pessoas, ou até mesmo ao seu redor, ou até mesmo nas redes sociais, pessoas que estão todos os dias te provocando, pessoas que estão postando, sabe que você é estéril, sabe que você tem uma esterilidade, sabe, mas ele posta, amamentando, com um lenço ali, e não está nem aí. Por quê? Porque de uma certa forma, são pessoas amarguradas. E eu quero dizer para você, Deus não está falando a respeito de Penina, Ele está falando de Ana, que a dor da Ana não estava sendo vista apenas por pessoas, estava sendo vista pelo Deus Todo-Poderoso, amém? Eu quero que você entenda, e a gente precisa entender isso. Muitas vezes, uma história que todas as famílias têm vivido, né? Que todos os dias estão vivendo, provocações, brigas, insultos, humilhação, e Ana começou a sofrer isso, e talvez você já viu isso, ou talvez já viveu, ou já passou por isso, mas eu quero dizer para você, amém? Quando a dor se transforma em milagre, amém? E eu falava com Deus, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e eu queria que você entendesse, muitas vezes a gente não entende, mas Deus, Ele quer nos ensinar, amém? E eu quero pensar em 3 coisas, para nós fazermos com que a nossa dor seja revertida, seja mudada para um milagre, amém? Quantos querem saber, amém? Eu quero pensar com você em uma das coisas que o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração, e eu tenho aprendido cada ano como pastor, e a gente vai amadurecendo, aprendendo com os pastores mais velhos, a respeito disso, a respeito de uma coisa chamada clamor, amém? Ana, ela entendeu o significado da dor, mas ao invés dela ficar dando atenção para a provocação, a Ana
começou a buscar a quem, irmãos? Ana foi para o templo. Quantas vezes nós, por conta de dor, nós não queremos mais ir à igreja, nós não queremos mais servir a Deus, nós não queremos mais buscar ao Senhor, nós não queremos mais. Se você quer que essa dor, que essa tristeza, que essa angústia, que esse sofrimento se torne um milagre, que se torne um testemunho, eu quero desafiar você a entender como Ana entendeu. Ana, eu creio que ela chegou no ponto, e o próprio Deus, pela permissão de Deus, permitiu que ela chegasse a esse ponto. Então Ana se posiciona, e o texto diz, a continuação nós não vamos ler, mas você já conhece a história. Ana então vai para o templo, e ela não fica lá fofocando, ela não fica batendo papo, ela não fica trabalhando, ela vai aos pés do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que a Bíblia fala em clamor, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás, amém? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero que você entenda, e é tremendo esse texto. Israel estava passando por um momento de dor, porque os sacerdotes estavam realmente estavam totalmente perdidos, mas Ana não. Ana tinha um temor, Ana conhecia, Ana tinha um conhecimento, uma experiência das histórias passadas, e com certeza ela ouvia a respeito dos feitos de Deus. E então Ana, ao invés de ficar muitas vezes em casa, ela foi para onde, irmãos? Fala, pastor, ir ao templo não é só ir ao templo. Outro dia estava aqui, vim aqui com o apóstolo, ele estava me mostrando, ele falou, pastor, nós temos uma área aqui, e agora Deus deu uma direção. Falei, sério, apóstolo? Ele falou, aqui Deus mandou tirar todos os utensílios e colocar, eu não sei se você sabe, eu sei, né, porque eu fui lá, e colocou só o tapete, amém? Quero dizer para você, existe um cenáculo, eu aprendo muito aqui na Luz do Senhor com esse propósito do apóstolo. Ele falou, pastor, aqui Deus mandou colocar só um tapete, amém? É verdade isso? Eu sei disso, amém? Quero dizer para você que eu sei das coisas que acontecem aqui, amém? Amém? Mas eu aprendo com o apóstolo, porque ele falou, Deus mandou colocar só o tapete. Para quê, irmãos? Para que você, em primeiro lugar, se lembre que tem um Deus poderoso, amém? Meu irmão, o milagre ele não começa quando você fica falando para as pessoas da sua dor. O milagre começa quando você entende que é um Deus poderoso, e Ana entendeu isso. Ana não estava nem aí porque Eli estava perdido, sim. Ana foi para lá e vai para o tapete, e lá ela começa a se posicionar. Eu quero dizer para você, quando a gente entende, quando a gente tem esse entendimento, que o tapete, posicionamento em cima de um tapete do clamor, a gente vive, amém? A dor se torna num milagre, amém? Quando eu entendo que muitas vezes o meu posicionamento aos pés do Senhor vai mudar a minha história, amém? Ana entendeu isso, clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam sofrendo, escravizados, sofrendo, gemendo. E o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? E o clamor chegou até Deus, e Deus ouviu, mas Deus estava surdo? Não! Porque Deus muitas vezes espera um posicionamento meu e um posicionamento seu. Quantas vezes nós muitas vezes estamos esperando, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, não é se Deus quiser, Deus Ele quer. Porque Ele já te abençoou, já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3, amém? Ele já me abençoou, ou seja, eu não preciso de mais nada, Ele já me abençoou sim, só que Ele ensina algo poderoso e eu aprendo. Quando eu realmente entendo que o clamor faz parte do milagre, eu começo a me posicionar, e Ana faz isso. Ana vai para o tapete, Ana começa no templo buscando e chorando e colocando. Eu quero desafiar você, amém? Muitas vezes a dor não é física, muitas vezes a dor não é no corpo, mas a dor é uma dor, às vezes que você sente de alguém que provoca você, às vezes nas redes sociais, amém? E a gente precisa entender, o primeiro passo para a gente poder viver um milagre é o clamor, amém? Segunda coisa, Deus fala no meu coração, é posicionamento. Ana, ela não ficou apenas gerando aquela dor, sofrendo. O texto diz que ela ficou sem comer, e às vezes você já ficou. Quantas vezes você já ficou com depressão? Quantas vezes você já ficou deprimido? Quantas vezes você olhou para as pessoas e ficou triste?
Mas Ana entendeu, e eu creio que o Espírito Santo, a sede de Deus bateu naquele coração sedento, e então ela vai. Uma das coisas que Deus fala ao meu coração, que o posicionamento, né? Ana, ela parou de alimentar a tristeza, ela parou com isso, amém? Quero dar um conselho a você. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas às vezes usam de situações, eu não gosto disso, então, né, usa de situações até mesmo para sinceridade, e te ataca e te ofende, e coloca o dedo na ferida, e muitas vezes, mas eu quero desafiar você, amém? Talvez você não tenha isso nas famílias, na minha família lá tem bastante disso, pessoas às vezes dentro da família que são usadas pelo diabo para te atacar, para te apertar, e para usar de situações. Mas eu quero desafiar você, se você quer realmente sair da dor, para viver o milagre, você precisa entender que você precisa ter um posicionamento, amém? Ana parou de alimentar a tristeza. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Eu não estou comendo, não, vou comer, vou me alimentar sim. Vou comer, vou me vestir bem, vou me arrumar, amém? Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que deixa as pessoas que muitas vezes te irritam mais, né, felizes, se pode se dizer felicidade, né, pessoa demoniada, feliz, mas quando ela vê você, que você está de cabeça baixa, que você não entendeu, é porque você não entendeu, então ela está ali, ó. Então eu quero te desafiar, faça como Ana. Ana chorava, triste, não comia, não se alimentava, deixou de viver algumas coisas, e muitas vezes, muitas pessoas ainda estão na primeira fase, não entenderam ainda, e que Deus fale no teu coração nessa manhã, amém? Se posicione, seja aquela mulher forte, elegante, bonita, seja esse homem top, amém? Esse homem valente, esse homem forte. Mas minha conta, eu não estou nem aí para minha conta, eu não estou nem aí para minha situação. Eu posso dizer para você, quando nós chegamos aqui, arrebentados, eu morava no fundo de uma escola, e eu posso dizer para você, e eu fui aprendendo ao longo da vida, que todas as coisas se resolvem, que há um Deus poderoso, e que o meu posicionamento muitas vezes vai falar muito mais, amém? E eu quero que você entenda, não fique sangrando perto de pessoas maldosas como Penina. Há muitas Peninas que têm te cercado, não para saber, não para orar por você, com tom de espiritualidade, mas quer saber da sua vida, porque de uma certa forma quer continuar te atacando. Então eu quero desafiar você em nome de Jesus, amém? Se posicione, amém? Para que eu viva um milagre, para que eu saia da dor e chegue a viver o milagre. Eu preciso entender que eu preciso deixar de sangrar, amém? Eu preciso me posicionar, amém? Fala assim, eu preciso clamar e eu preciso me posicionar, amém? Não sei como você, quando você se converteu, era todos os dias na igreja, era aqui, ministério lá, talvez aqui, isso daqui não aconteça, mas lá na nossa região acontece sempre. Às vezes eu vejo pessoas que deixaram de servir a Deus. Não, eu parei, pastor. Parou por quê? Não, porque fulano de tal falou isso, falou aquilo. Mas foi Deus que falou? Não, é que eu fiquei chateado, né? Mas isso não diz respeito a ele, diz respeito ao seu chamado. Então, por favor, para com isso. Pastor, não. Você não tem tempo de ficar com essas bobagens, amém? Se posicione. Quero desafiar você, talvez, não sei se você já passou por isso, mas se você um dia for passar, eu quero dizer para você, o chamado que Deus fez, Ele não fez para o seu amigo, não fez para o seu vizinho, não fez para ninguém que está do seu lado, Ele fez para você, amém? Então se posicione. Como sair da dor para viver o milagre, amém? A dor para o cântico. Terceira coisa, eu queria dizer com você, uma das coisas que tem me impactado durante todo esse tempo, é uma coisa chamada fé, amém? Primeiro clamor, depois posicionamento e por último fé. Eu vim aqui hoje para desafiar você. A fé é a certeza do que não vemos e a prova daquilo que nós. A fé não é apenas uma coisa, que legal, está dando tudo bem, eu estou na fé. Não, a fé é quando está dando tudo errado. A fé é quando as coisas não estão dando certo, é quando a economia está travada, é quando está tudo dando errado, todo mundo te abandonando, todo mundo saindo, todo mundo nem liga mais. Né? Quando você tinha dinheiro, que tinha carro, que tinha as coisas, que tinha todo mundo junto com você,
E aí você fala, puxa, nós estamos na fé. Não, na fé é quando realmente você olha ao seu redor e você pode contar, às vezes nem pode contar, né, com um ou dois, às vezes, né? Mas é aí posicionamento. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Uma das coisas que eu lembro, a palavra de Deus nos ensina, né? O Evangelho de Marcos diz, né? Porque se você disser e não duvidar no teu, mas crer que vai acontecer aquilo que você está dizendo, tudo que você disser, será? Às vezes as pessoas não entendem, e às vezes eu lá tenho esse costume, as pessoas falam, o pastor é meio doido, né? Porque a gente começou muito do zero, e eu quero dizer, eu estou pregando aquilo que Deus tem nos ensinado ao longo dos anos, juntamente com o apóstolo, através dos posicionamentos, através das palavras de fé, através das orientações. Quantas vezes a gente tem sido ensinado e vivendo isso. Então eu posso dizer para você, fé é você realmente visualizar, é você realmente sonhar com aquilo, realmente até mesmo a cor, é você sentir o cheiro, amém? Não é uma fé burra, não é uma fé tola, mas é uma fé realmente no Deus Todo-Poderoso, amém? O que você quer que eu te faça? E então Bartimeu, Senhor, eu quero ver, porque Bartimeu podia desejar uma esmolinha. O que você quer, uma esmolinha? Não, não quero esmolinha. Eu não quero esmolinha, eu quero o meu milagre, amém? Eu quero isso, Senhor, eu preciso viver isso. E a gente precisa entender que tem muitas coisas que nós estamos achando, não, eu quero, Você sabia que até mesmo esse desejo, essa fome que tem havido no teu coração, vem do próprio Deus, amém? Eu conto isso, eu gosto de falar para as pessoas, às vezes elas vão no colégio, eu mostro as fotos, eu fazendo, né, o início de tudo, e eu falava, olha, eu vou ser pastor, e as pessoas, meu Deus do céu, o camarada não, né, só Jesus, ele é da fé mesmo, e eu posso dizer para você, e as coisas foram acontecendo. Hoje as pessoas dizem, olha, o pastor Fábio. Houve um tempo, né, em que a minha situação estava tão difícil, e eu não tinha carro, e eu passei 1 ano e meio passando uma experiência muito dolorosa, mas eu precisava passar. E então, eu fiquei sem carro, e eu pegava ônibus, ô pastor, tudo bem? Meu Deus, eu morria de vergonha, mas eu precisava passar por aquilo, amém? Aquela dor me ensinou, e hoje eu tenho meu carro, eu tenho as coisas a valorizar, amém? A fé não é no sentido de você possuir, de ter, não. De quando você tiver, você vai valorizar, amém? Por isso que muitas vezes Deus tem nos ensinado. Quando a dor se transforma em canção, amém? Quero desafiar você a entender. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, quando eu entendo que Deus quer falar comigo, amém? Deus está falando com você? Deus quer falar com você que muitas vezes essa dor que você tem sentido, e o próprio Deus tem permitido, assim como a morte do Yuri, e hoje esse pai é muito alegre, trata os filhos como realmente algo poderoso, e eu posso testemunhar sobre isso. Ele entendeu, amém? Que a dor, ela é momentânea. E eu quero dizer isso para você. Às vezes você veio aqui hoje e o Espírito Santo falava muito comigo sobre esse texto. A dor é passageira. E eu quero dizer isso para você, em nome de Jesus. Vim aqui para desafiar você. Não quero ficar enchendo, quero ficar só dizer para você. Eu vim aqui para dizer para você que a dor, ela é momentânea. A dor é a permissão do próprio Deus tratando situações, porque Deus está precisando do Samuel. Sabe por quê? Que muitas vezes, porque Deus conhece a Ana, Deus conhecia a Ana, Deus conhecia a Penina. E eu quero dizer para você, existem muitas Peninas que estão ao seu redor. E eu queria te orientar também, não dá bola para isso. Deixa para lá. Ah, pastor, eu vou tirar a satisfação. Não perca tempo, o seu tempo é precioso. Amém? Não perca tempo com as Peninas. As Peninas fazem parte de um propósito de Deus para forjar você. Amém? Deus tem uma geração que Ele está levantando. Deus está levantando uma geração de Samuel, a geração que vai mudar, a geração que vai confrontar, a geração que vai ser um instrumento de bênção. Amém? A geração que vai ungir o Saul, que vai ungir o Davi. Amém? Eu quero que você entenda, a dor da Ana se transformou
A dor, ela achava que era uma dor, não era. Era Deus forjando uma guerreira, forjando e trazendo. E hoje nós estamos falando de alguém que passou por uma dor, amém? Talvez você tenha uma dor. A fé é a certeza do que não vemos e a prova daquilo que nós. Queria que você, quando se fala de fé, eu posso dizer para você que a gente tem aprendido ao longo dos anos, que a fé é muitas vezes você estar em casa, numa situação de aperto, às vezes, como estivemos muito tempo. Senhor, o que vai acontecer? Na pandemia, né, não sei quantos aqui são empresários, sabem do que eu estou falando, e eu chorei várias vezes. E tem um campo em que eu corro lá, é um lugar onde eu corro, eu pratico corrida, eu gosto de correr, porque lá não é corrida, lá é o meu momento com Deus. E quantas vezes eu chorei ali, falando com Deus. Eu sou da fé? Sim, sou da fé, mas Senhor, eu estou triste, está acontecendo isso. Mas eu sei, Senhor Deus, que o meu Redentor vive. E nós tivemos a bênção, o governo, através de vários processos, vários projetos, nós conseguimos, que tínhamos muitos funcionários, e eu falei, Deus, quebramos. Mais de 40 funcionários, nós vamos quebrar, Senhor. Eu chorava, deprimido. Por quê? Porque são famílias que dependiam do nosso trabalho, famílias que precisavam do sustento. E o que eu vou fazer, Pai? Eu não tenho o que fazer com essas famílias. E o governo pagou, né, através de planos, 8 meses de salário. 8 meses. E nós não recebíamos mensalidades, né, por tantas coisas, que aí ficou tudo fechado, 1 ano nós ficamos. E eu quero dizer para você, é muito fácil, você tem lá o seu contas a pagar, contas a receber, e o contas a pagar, está tudo certinho, está sobrando, e está tudo certo. Mas a nossa fé é que Deus, Ele permite a dor, amém? Na Ana, para que o Samuel venha. Quero desafiar você nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para isso. Deus tem falado muito no meu coração. Clamor, posicionamento e fé, amém? Se você entender, não sei se você gosta de memorização, mas você nunca mais vai esquecer desse CPF, amém? Amém? Quem gosta de guardar, você nunca mais vai esquecer dessa palavra, desse CPF. Esse é o CPF que você precisa, amém? Clamor, posicionamento e fé, amém? E eu quero que você entenda. Eu queria que você abrisse no capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando eu entendo que o clamor, posicionamento e fé, essas 3 coisas, aí você está pronto para cantar. Versículo 1 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, porque o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua. Versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso. Até uns minutos atrás nós estávamos falando de uma mulher que estava triste, chorando, mas o choro dela se tornou num cântico de vitória, amém? Esse é um dos cânticos que eu mais gosto, que é o cântico de Ana. Ana está cantando, eu vi os líderes aqui, os levitas, servos do Senhor, adorando e glorificando. Isso enche o meu coração, sabe por quê? Eu vejo essa juventude dançando, pulando, glorificando. Eu falo, Senhor, a chama está acesa. Porque tem muita gente que está desacreditado com a igreja, eu estou desacreditado. Eu não estou desacreditado com a igreja não, porque eu creio que há um Deus, que Ele continua sendo Deus. Eu vejo muita gente na internet, a igreja, meu irmão, a igreja não é minha e não é sua, a igreja é do Senhor. E eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa que eu estou quase todo dia na igreja, eu vivo isso todo dia. E eu fico feliz quando eu vejo o jovem dançando, o jovem cantando. Aí um se desvia, o outro vai, o outro vem, mas não tem problema. Mas eu quero dizer para você, eu fico feliz quando eu vejo essa juventude aqui, amém? Glorificando e exaltando o Senhor, pulando, sabe por quê? Porque o entendimento que eu tenho é que a chama ainda está acesa. Enquanto tem muitos pastores, outro dia, postei um negócio lá, pastor Luiz Hermínio, né? E ele achou que tinha que falar comigo. Eu falei, Jesus poderoso, não quero.
Mas eu falei, eu não concordo com esse posicionamento seu. Falei. E aí a gente ficou, né, conversando, um pouco meio acirrado. Falei, eu não concordo. E não poste esses negócios. Por quê? Porque o senhor é homem de Deus. E o senhor é um servo de Deus. Eu não concordo, eu não gosto que fale mal da igreja. E o senhor não tem autorização para falar. Não, mas é porque muitas igrejas... Eu falei, a sua igreja, se for a sua igreja, fale da sua igreja. Eu falo da minha igreja. Você fala da sua igreja. Amém? Não gosto que fale da igreja. Ah, mas a igreja se perdeu, tal. A sua igreja se perdeu? A minha eu estou lá. Eu fui colocado lá para isso. E se a igreja está se perdendo, eu sei que eu vou pagar um alto preço por isso. Então, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais. Amém? E você também tem que fazer o mesmo. Amém? E aí eu achei estranho, eu até falei com a minha esposa, falei, meu Deus, Luiz Hermínio. Falei, será que é ele mesmo? Eu entrei no perfil dele, era ele. Falei, não concordo, assim como o senhor tem o seu posicionamento, eu tenho o meu. Não interessa, mas ele é famosinho, eu não estou nem aí, porque eu creio que Deus tem levantado uma igreja que ora, amém? Eu tenho levantado jovens que são consagrados a Deus. Nós estamos com dois americanos, né, um de 26 e uma de 19. Eu falei, mas o que te levou? A intérprete perguntando, ela falou... Jesus, amém? Ou seja, deixou a nação dela, deixou a casa dela, deixou o conforto, deixou todas as coisas para falar, sabe por quê? Porque a chama está acesa. Ofni e Finéias tinham se perdido, Elias estava perdido, não tem problema. Deus tem o Samuel, por isso que Deus vai colocar no coração da Ana, hoje, vai colocar a sede no teu coração. Talvez você fale, Senhor, eu tenho um sonho de ter um filho. Não é não, é o Espírito Santo de Deus que está falando no teu coração. É Deus que está falando com você. É Deus que está tocando você, sabe por quê? Porque você está vendo o filho. Ana via um filho, Ana via ela sentia a provocação, mas o Espírito Santo e Deus estava muito mais além. Os planos de Deus são maiores que os meus e os seus. Você está vendo algo, um sonho, a realização. Deus está vendo um Samuel. E vai ungir as próximas gerações. Muitas vezes, irmãos, nós temos um posicionamento, temos um pensamento muito pequeno. Por isso quero dizer para você que eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude se unindo, quando eu vejo, porque, irmãos, fui líder de jovens, comecei na igreja, eu vivo isso, e eu me entendo que Deus me chamou para isso, amém? Eu juntamente com a minha esposa dedicamos a nossa vida para isso. Eu oro com as crianças do Fundo 2 ensino médio, a minha esposa ora com o pessoal do infantil e do Fundo 1, todos os dias. Temos lá 300 alunos que os pais pagam para eu evangelizar e falar de Jesus. Como você vai dizer para mim que a chama apagou? Deus me levantou para isso, eu não estou ali como mantenedor, não sou dono de nada. Eu só sou o Samuel que Deus levantou para incendiar essa geração. Quantos estão aqui? E eu quero dizer para vocês, todos têm que orar, crentes e não crentes, amém? Crentes, eles saem, e eu vou dizer para você, é um desafio, mas eu digo para eles, eu falo, olha, Deus está preparando vocês, eu profetizo sobre vocês, vocês vão ser grandes nessa nação, e Deus tem nos dado essa bênção de ver muitos se destacando. Esses dias estava com o pai de um aluno, ele falou, pastor, meu filho entrou uma grande empresa, e ele falou para mim, pastor, ele falou, pai, eu vou ser muito grande. Aí eu concordei, amém? Porque ele falou para o pai. Por que ele falou para o pai? Porque eu estou ali como um Samuel, incendiando essa garotada, e eu falando para eles, vocês precisam obedecer aos seus pais, vocês precisam. Então, como que eu vou desacreditar? Eu não posso, por isso eu desafio você a ser a Ana que Deus está levantando nesse tempo. Amém? Quero te desafiar, no nome de Jesus, a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente eu vejo esses músicos aqui, servos do Senhor, pessoas habilidosas, pessoas com habilidades, um som bom, perfeito, um som abençoado, gostoso de se ouvir, não é barulho, isso é tremendo, sabe por quê? Porque a chama não apagou. Deus tem o Samuel dele, Deus tem a Ana dele, que vai para o tapete e fala, Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de viver isso. Deus tem os empresários, amém? E esse empresário que perdeu o filho, ele contou um testemunho essa semana para mim, ele falou, ele trabalha no ramo da pintura, né? Esses dias a gente estava lá, a gente tem um plano no colégio com o Augusto Cury. O Augusto Cury estava lá,
E aí ele falando, né, o Augusto Cury perguntou para ele assim, falou, você trabalha com o quê? Eu sou pintor. Eu falei, meu Deus, você me mata de vergonha. Eu fiquei bravo com ele. Por quê, pastor? Eu falei, rapaz, você é um empresário. Ele falou, pastor, eu fiz um trabalho, né, e essa semana eu fui chamado, eu já fechei 40. Ele só trabalha aqui para o lado de Moema, para Alta. Um garoto que chegou sem nada. O que Deus está fazendo? Deus está levantando o Samuel. E ele falou, pastor, pode contar comigo. Esses dias a gente estava arrumando, geralmente ele sai, né, bem cedo, e voltou 11h30, quinta-feira. Eu precisava arrumar algumas coisas lá, ele estava lá 11h30 da noite, 23h30, trabalhando, amém? Quanto que é? Não é nada. Dedicando sua vida, sua empresa, seus bens, suas coisas para Deus. Falou, pastor, se eu for cobrar, você não vai querer saber, então eu não vou cobrar, amém? E eu falo, não, você precisa cobrar. Ele falou, não, eu estou fazendo, amém? Porque um dia esse jovem, ele sentiu a dor da perda. Só que isso, ao invés de humilhar ele e deixar ele no chão, fez com que ele crescesse. Eu quero desafiar você, quando a dor se transforma em canção, amém? Não sei qual que é a sua dor, a minha, eu tenho algumas dores ainda, temos coisas que eu quero realizar ainda nessa nação, não é só aqui não, irmãos, é na nação e fora também. Quero dizer para você que eu ainda sou jovem, eu tenho 51 anos, e um dia eu me lembro quando Deus me chamou e que Deus falou ao meu coração, que Ele ia me levantar, que Ele ia me usar, e eu estou aqui, amém? Ontem nós estávamos pisando no barro, na favela, onde nós entramos, é uma área que é dominada pelo tráfico, então para você entrar, você precisa pedir autorização, mas nós temos autorização, amém? Não por causa do líder do tráfico, porque um dia, Jesus me levantou, amém? Deus está querendo levantar as Anas neste tempo. E eu queria que você entendesse, por favor, nunca mais fale, a igreja estava desanimada, nunca, porque essa igreja não é sua, não é minha e não é do apóstolo. Essa igreja é do Senhor. Aleluia. Nunca mais fala assim, a juventude está bem fraquinha. Não está, porque se tiver nós vamos incendiar essa nação, amém? No começo do ano, a gente fez um acampamento de jovens, e eu levo muito a sério isso, porque um dia, a minha esposa, ela fala muito disso, né, que fomos membros de uma igreja muito tradicional, em que se faz reunião para tudo, menos para cuidar de ministério infantil, menos para isso, eu fico bravo quando eu lembro disso, Deus me perdoe, amém? Amém? Não posso pecar, mas ela fala, eu lembro, porque levavam a gente para a escolinha das crianças, e eu lembro, toda vez que eu lembro do matinho na minha perna, que era a escola dominical, a gente ia lá e tinha um matinho na minha perna, amém? Hoje, nós já somos de idade já, e ela falou, Fábio, eu ainda lembro. Então eu quero dizer uma coisa para você, lá na nossa igreja, a gente tem ministério, e eu luto para fazer de tudo para o ministério infantil, principalmente para os jovens, amém? Jovens, a gente luta, investe pesado, por quê? Porque é essa geração que vai realmente, Deus vai continuar usando, amém? Então hoje eu tenho esse privilégio, posso dizer para você, eu vim aqui para isso, amém? Quando a dor se transforma em milagre, se transforma em canção. Ana diz, com todas as letras, ela diz, olha, ele diz assim, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Versículo 5, até estéril deu à luz e tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e abaixa e também levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua
força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu. Você crê nisso? Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria encerrar te desafiando, amém? Clamor, CPF, posicionamento e fé, amém? O CPF que você precisa é esse: clamor, posicionamento e fé. Você nunca mais vai esquecer disso. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar neste momento pelas Anas que estão sofrendo, achando que a dor, quero dizer, a dor só é uma parte da sua oportunidade. Hoje eu me sinto honrado, como eu já disse, pelo apóstolo. Ele falou: não fique falando isso, mas eu me sinto muito honrado e deixaria qualquer compromisso para obedecer, porque foi daqui que Deus mudou a minha história, juntamente com a minha esposa, através dos ensinamentos. Sabe o que muda as nossas vidas? Palavra. E quando a palavra é colocada com sabedoria, com instrução. Então vocês têm o melhor de Deus neste tempo. Amém? Eu hoje não estou aqui, eu não congrego aqui, mas eu fui chamado para outros lugares, assim como muitos pastores. Esses dias estávamos orando, vários pastores jovens que Deus tem levantado através da liderança do apóstolo, e eu posso dizer isso para você. Então, por favor, não estou aqui fazendo, ele não me pagou nada para isso, mas eu posso dizer para você, Deus mudou a minha história, e Deus realmente me deu um sentido para viver, mudou através da palavra, através dos ensinamentos, amém? O que muda as nossas vidas é Deus através do ensinamento, amém? E eu tenho certeza que você tem entendido isso. Se você tem ouvido alguém que tem murmurado ou reclamado, né, repreenda, não permita, porque eu fui muito bem instruído, tenho sido muito instruído. Montamos seminário lá na nossa igreja, montamos instrução, e hoje, se eu te levar lá, você fala assim: não é a mesma igreja. Sabe por quê? Porque um dia o ensinamento entrou no meu coração e mudou a minha história. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado, e eu louvo a Deus por isso. Quantos entendem aqui nessa manhã, amém? Que precisam entender que esse momento que você tem passado é apenas uma fase, amém? Deus te chamou para muito maior, coisa muito maior. Você está achando que você precisa de um filho, e Deus está olhando lá na frente. Deus já está vendo o Davi que vai ser ungido. Deus já está vendo as próximas gerações. Você está pedindo uma empresa, um carro, uma casa, um bem, um filho, isso. Deus está olhando os netos. Eu queria que você entendesse isso. O Espírito Santo de Deus manda dizer para você: eu vim aqui para isso. Clamor, posicionamento e fé. Para de ficar dando ouvido para as pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Se você tem algum problema, senta com o pastor, o apóstolo. Fala assim: eu quero que o senhor me oriente como o senhor orientou o pastor Fábio. E se você precisar, vamos lá que eu vou te mostrar da onde eu saí, do que eu já vivi e de tudo que eu aprendi, eu e minha esposa, e temos aprendido. São anos que nós temos obedecido. Deus falou: obedeça, obedeça e obedeça. Coloquei pastor sobre você, obedeça. Eu digo para todo mundo: eu tenho um pastor. Ah, é? Mas é daqui? De São Caetano, apóstolo. Ele é o meu pastor. Então eu queria dizer para você: obedeça, obedeça, obedeça. Ouça a voz do Espírito Santo. Clame, se posicione e use a fé. Tiago fala da fé para usar a boca como um leme. Não como para incendiar ninguém, não, para tacar fogo numa floresta. Mas ele fala lá que a nossa boca pode ser usada como um leme. Os navios gigantes são conduzidos por um pequeno membro, que é o leme. Use a sua língua para profetizar, para abençoar, para chamar a existência. Use a sua boca para exaltar aquele que vive. Você recebe essa palavra? Levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela honra que eu tenho de estar aqui.
Eu sei, Pai, que o apóstolo ouviu a Tua voz e me convidou, e eu me sinto honrado. E eu sei, Pai, que eu estou aqui, Pai, com os meus irmãos, que são os Teus filhos, e precisam ser impactados, e eles precisam, Senhor Deus, não ouvir o que eu tenho para dizer, mas o que o Senhor tem para falar com eles. Que essa dor não é dor, é uma dor que eles têm sentido, mas isso é um cântico que vai se tornar um cântico de vitória. E eu quero profetizar sobre você, toda dor que você tem sentido, assim como Ana sentiu, todas as provocações, as humilhações, todos os ataques, todas as ofensas, serão transformados em um cântico de vitória. O Senhor é o que dá vida, o Senhor é o que levanta o pobre do nada, Senhor Deus, e faz-o assentar com os príncipes. Esse é o cântico que Deus manda dizer para você, que você vai cantar. Você nunca mais vai esquecer, nunca mais vai olhar para esse texto de uma maneira diferente. Eu peço em nome